Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Neste roteiro, continuaremos a sequência didática ortográfica, onde abordaremos algumas reflexões sobre a escrita das palavras. As atividades desta aula estão nas páginas 161 a 164 do livro. Mas antes de entrarmos nas atividades do nosso roteiro dessa semana, eu farei uma leitura para você. Espero que aprecie. Primeira atividade, atividade 7A, releitura com focalização. Parte 1, página 161. Para iniciar nossas atividades, faremos a leitura do texto da página 161, referente aos títulos Você já comeu formiga? E Receita de Içá. Você já comeu formiga? A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteínas e um bumbum enorme. Durante anos, foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. O bichinho é consumido puro ou com farinha. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar, feito com ovos de um peixe da Rússia chamado esturjão. Receita de Içá. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos. Depois de escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. Pense e responda oralmente. Você já comeu uma formiga? Sabia que era alimento? O que é caviar? Por que Monteiro Lobato compara a formiga com o caviar? O que quis dizer com isso? O que é esturjão? Observe essas palavras retiradas do texto. Polvilhar, torrar, ferver, levar. Que tipo de erro uma pessoa poderia cometer na escrita dessas palavras? Isso mesmo! Se escrevemos como falamos, muitos esquecerão do R no final. Então, algumas palavras seriam escritas de forma errada. Como exemplo, ferver seria escrito ferver. Agora no caderno, faça 3 colunas, uma para as palavras com R no final da sílaba, uma para as palavras com RR
e outra para palavras com R no meio da sílaba, intercalado. Encaixe as palavras com R encontradas nos dois textos. Segunda atividade, atividade 7B, releitura com focalização, parte 2, página 161. Faremos a leitura do poema O Canto do Gaúcho, de Simões Lopes Neto. Você conhece esse poeta? João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1865 e faleceu em 1916. Foi escritor e empresário. Segundo estudiosos e críticos de literatura, foi o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois procurou em sua produção literária valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Faremos a leitura agora do poema. Percebam como o poeta constrói o sentido do texto falando sobre a vida do gaúcho. Ah, uma dica! Gaúcho é como se chama quem nasce no Rio Grande do Sul, como fluminense para quem nasce no Rio de Janeiro ou capixaba para quem nasce no estado do Espírito Santo. O Canto do Gaúcho, Simões Lopes Neto. Eu nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhado, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o Senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu de lança enristada esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero é ser vendaval. E aí, gostou do poema? Grife no poema as palavras desconhecidas. Você pode perguntar para algum adulto ou procurar no dicionário seus significados. Agora, circule as palavras no poema que terminam com um L. Pense e responda oralmente. Somente pelo som é possível saber a escrita correta das palavras? Que tipo de erro pode ser cometido no caso das palavras circuladas? É possível cometer erros na escrita dessas palavras, como a troca do L pelo U? Percebe? Vamos ver alguns exemplos. Fugiu, comeu, caiu. Farol, funil, canil. O que é incomum nas palavras na primeira linha? E na segunda linha? O grupo de palavras que terminam com U podem ser encaixados em uma regra que diz que todos os verbos que estão no passado terminam com U. Exemplo, o menino fugiu, Patrícia comeu meu pão, minha mãe caiu. Já o grupo de palavras que terminam com L, como são substantivos, dão nome para alguma coisa, se encaixam na regra de que, sendo substantivos, terminam com a letra L. Observem. O farol está ligado. A farinha passará no funil. Entrarei no canil para tratar os cães. Existem algumas exceções de palavras que são classificadas como substantivo, mas terminam com U, como por exemplo, céu, museu, chapéu, pneu. Terceira atividade, atividade 7C, ditado interativo. Uso do U no final de verbos, página 162. Vamos refletir mais um pouquinho sobre o uso da letra L e da letra U. Para isso, faremos o ditado de um trecho de uma reportagem de Edson Veiga de Milão para a BBC News Brasil, na página da plataforma Terra, de 11 de outubro de 2019, sobre o porquê o Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro no Brasil. Agora você vai anotar no seu caderno. Quando eu falar ponto, você continua escrevendo a próxima frase na mesma linha. Quando eu falar ponto final, você troca de linha
e dá parágrafo de novo. Por que o Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro no Brasil? Interrogação. No dia 12 de outubro de 1923, vírgula, o Rio de Janeiro, vírgula, então capital federal, vírgula, sediou um evento que reuniu estudiosos de infância e políticos de vários países. Ponto. Era o Congresso Sul-Americano da Criança, vírgula, cuja pauta discutia questões educacionais, vírgula, alimentares e de desenvolvimento, ponto final. Um político notou a comoção provocada pelo tema na época, ponto. No ano seguinte, vírgula, o recém-eleito deputado federal Galdino do Valle Filho, abre parênteses, 1879 a 1961, fecha parênteses, propôs uma lei instituindo, vírgula, no dia 12 de outubro, vírgula, o Dia das Crianças no Brasil, ponto final. E aí, conseguiu escrever? Se for necessário, volte o vídeo e escreva pausadamente. Agora, releia o ditado e grife as palavras que está em dúvida quanto à sua escrita. Aí vai uma dica. As palavras que indicam ação, ou seja, os verbos que estão no passado nessa reportagem, terminam com a letra U. Não existem verbos que sejam finalizados com a letra L. Agora, veja na tela o texto e compare com o seu ditado. Nas linhas abaixo, escreva novamente as palavras que você errou, agora da maneira correta, combinado? Elabore uma regra que ajude a decidir quando usar a letra L ou quando usar a letra U no final das palavras. Escreva a regra em seu caderno. Quarta atividade, atividade 8A. Elaboração de cartaz, não posso mais errar, página 162. Nessa atividade, não faremos um cartaz coletivo como sugere o livro. Faremos um cartão com algumas palavras que muitas vezes você esquece como se escreve. Nesse cartão, você pode escrever as palavras que teve dúvidas na escrita do ditado ou as palavras que você errou.
Algumas dessas palavras não têm nenhuma regra que nos faça lembrar a maneira correta de escrever, por isso teremos que memorizá-la. Veja o exemplo: criança, infância, países. Assim que você memorizar a escrita, não precisará mais consultar o cartão, combinado? Quinta atividade, atividade 8B, leitura e escrita de poema, página 162. Nesta atividade, faremos a leitura de 2 poemas de Olavo Bilac. Você sabe quem foi Olavo Bilac? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Nasceu no Rio de Janeiro em 1865 e faleceu em 1918. Foi jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro, conhecido por sua atenção à literatura infantil e principalmente pela participação cívica. Foi o responsável pela criação da letra do hino à bandeira, inicialmente criado para a circulação na capital federal da época, o Rio de Janeiro. Meio-dia, Olavo Bilac. Meio-dia, sol a pino. Corre de manso regato. Na igreja repica o sino, cheiram as ervas do mato. Na árvore canta a cigarra. Há recreio nas escolas. Tira-se numa algazarra a merenda das sacolas. O lavrador pousa a enxada no chão, descansa um momento e enxuga a fronte suada, contemplando o firmamento. Nas casas, ferve a panela sobre o fogão nas cozinhas. A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. Meio-dia, o sol escalda e brilha em toda a pureza, nos campos cor de esmeralda e no céu cor de turquesa. Agora pense e responda oralmente. O poema fala sobre várias coisas, mas qual é o tema central dele? O que o poeta quis dizer com a expressão sol a pino? A boneca, Olavo Bilac. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Dizia a primeira: "É minha!" "É minha!" a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada? Era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Qual o assunto principal do poema? Por que as meninas ficaram sem a boneca? Que tal agora você ler os poemas para alguém que mora com você? Capriche na leitura. Ficarei aguardando sua volta. Para finalizar, escreva em seu caderno o trecho de uma música que você saiba de memória. Lembre-se que a música é um poema cantado, como já falamos. Portanto, você deve ter atenção na estrutura do texto. Ou seja, um poema é escrito em versos, uma frase em cada linha do seu caderno, combinado? E se quiser escrever alguma palavra no seu cartão "Não posso errar mais", fique à vontade. Assim, sempre que tiver dúvidas quanto à escrita, ele estará sempre à mão. Vamos lá? Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. Os professores e as professoras estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Primeira atividade. Atividade 7A. Releitura com focalização, parte 1. Segunda atividade, atividade 7B. Releitura com focalização, parte 2. Terceira atividade, atividade 7C. Ditado interativo, uso do U no final dos verbos.
Quarta atividade, atividade 8A, elaboração de cartaz Não Posso Errar Mais. Quinta atividade, atividade 8B, leitura e escrita de poema. Nossa sequência ortográfica está quase finalizando. Guarde o seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.